Olá, seja bem-vindo. Às vezes, a maior arrogância nasce da ignorância, e o preço dela vem em silêncio. Nesta história emocionante, um homem poderoso humilha uma simples senhora que serve café, sem imaginar que ela carrega um passado apagado à força, e uma verdade capaz de mudar destinos. Quando o poder tenta calar a memória, resta a coragem de quem nunca foi ouvido. Assista até o fim e descubra como uma vida ignorada se transforma em justiça, mesmo quando ela chega tarde demais. O gesto foi pequeno, mas o peso foi imenso. Otávio Mendonça empurrou a xícara com 2 dedos, como quem afasta algo contaminado. O porcelanato da mesa fez um som seco, curto, quase ofensivo. Café escuro respingou no pires. Tá frio. A frase saiu sem raiva, sem emoção. Saiu como ordem, como veredito, como algo que ele estava acostumado a dizer e ser obedecido. Dona Alzira sentiu o impacto antes mesmo de entender as palavras. Não foi o tom. Foi a certeza de que ela não era vista como pessoa naquele instante, apenas como extensão do erro. "Desculpa, moço", murmurou. A voz saiu baixa, mas firme o suficiente para não parecer submissão total. Ainda assim, Otávio não ouviu. Ou ouviu e não considerou relevante. O salão do restaurante estava cheio, talheres batendo, rádio ligado baixo numa estação sertaneja antiga, cheiro de gordura misturado com café requentado. Um lugar comum, um lugar onde cenas assim aconteciam todos os dias. Mas aquela não era uma cena qualquer. Dona Alzira pegou a xícara com cuidado excessivo. As mãos estavam levemente trêmulas, não de medo, de memória. Havia algo naquele olhar do homem que mexera em um compartimento antigo, enterrado fundo. Na cozinha, ela despejou o café fora, enxaguou a xícara 2 vezes. Não precisava, mas precisava de tempo. Respirou fundo. Aos 62 anos, Dona Alzira aprendera a engolir coisas. Aprendera que reagir custava caro, que responder podia significar perder o pouco que se tinha. Ainda assim havia limites invisíveis, e aquele homem, sem saber, havia tocado em um deles. Quando voltou ao salão, ouviu a frase que não precisava ouvir. Esse tipo de gente devia agradecer por ter emprego. A frase veio acompanhada de riso curto, um riso treinado para humilhar sem sujar as mãos. Algumas pessoas abaixaram a cabeça, outras fingiram concentração no prato. Ninguém interveio. Dona Alzira caminhou até a mesa. Colocou a xícara à frente de Otávio com firmeza controlada. Não pediu desculpas novamente. Não explicou. Apenas colocou. E então aconteceu algo raro. Ela sustentou o olhar, por um segundo a mais do que o aceitável, naquela hierarquia silenciosa que o mundo impõe. Otávio sentiu o incômodo. Não soube explicar por quê. Aquela mulher não parecia ressentida, não parecia humilhada, parecia consciente. Ele desviou o olhar primeiro. Bebeu o café. Estava quente agora. Não comentou. Jogou algumas notas sobre a mesa, mais por exibicionismo do que por gorjeta, e saiu, sem saber que naquele instante um passado inteiro havia sido despertado. A porta do restaurante se fechou atrás de Otávio com o tilintar metálico do sino preso ao batente. Um som comum, tão comum que ninguém percebeu o vazio estranho que ficou depois. Dona Alzira permaneceu parada por alguns segundos, ainda com a bandeja nas mãos. Não olhava para a mesa vazia. Olhava para um ponto indefinido, como se estivesse tentando voltar de um lugar distante. "Alzira, você tá bem?", perguntou a cozinheira, sem sair de trás do fogão. Ela assentiu com a cabeça. "Tô. E sim?" Mentiu bem. Aprendera a mentir bem desde cedo. Desde quando percebeu que o mundo não tinha tempo para a dor silenciosa de mulheres como ela. Recolheu as xícaras das outras mesas. Recebeu um ou outro sorriso. Um obrigado distraído. Gente boa, gente simples. Mas nada daquilo apagava o peso do que acontecera. Não era a primeira vez que era tratada assim, nem seria a última, mas aquela tinha sido diferente. Havia algo no sobrenome daquele homem, algo no jeito como falara, algo que cutucara, uma memória antiga, ainda sem forma clara, mas insistente, como dor de dente. No fim do expediente, já perto do escurecer, Dona Alzira limpou o balcão com movimentos lentos. O corpo cansado reclamava, as costas doíam, os pés ardiam, mas era a cabeça que mais pesava. Ela saiu do restaurante quando o céu já estava alaranjado. O vento da estrada levantava poeira fina. O barulho dos caminhões passando era constante, quase hipnótico. Caminhou até o ponto de ônibus com a bolsa apertada contra o peito. Dentro dela, poucos pertences. Um lenço,
um terço antigo e um caderno pequeno de capa azul que carregava mais por hábito do que por necessidade. Sentou-se no banco de madeira gasto. Observou os carros passarem. Gente indo, gente vindo, gente que nunca parava. Foi ali, naquele silêncio cortado pelo vento, que o peso finalmente desceu. Não chorou. Dona Alzira não era de chorar fácil, mas sentiu um aperto no peito, como se alguém tivesse colocado a mão ali dentro e apertado devagar. Ela fechou os olhos e a memória veio, não inteira, não organizada, veio em fragmentos. Uma sala de aula antiga, um quadro negro rachado, crianças descalças, um homem de terno claro falando alto demais, e o mesmo sobrenome ecoando no ar. Mendonça. Ela abriu os olhos rápido, como se tivesse sido puxada de um mergulho. Não, murmurou para si mesma. O ônibus chegou. Ela subiu, sentou no fundo. Observou a cidade pequena passar pela janela. Casas simples, igrejas, bares. Uma vida inteira resumida em ruas, conhecidas demais. Quando chegou em casa, já estava escuro. A casa de Dona Alzira era pequena, mas limpa. 2 cômodos, móveis antigos. Tudo muito arrumado, como se a ordem fosse uma forma de manter o controle do que restara. Ela acendeu a luz da cozinha. Preparou um café para si, mesmo sem vontade. O ritual a acalmava. Sentou-se à mesa. Ficou ali, em silêncio, segurando a xícara quente entre as mãos. O vapor subia lentamente, tocando seu rosto cansado. Foi então que decidiu. Levantou-se, foi até o quarto e puxou a gaveta inferior do guarda-roupa. A madeira rangiu, sempre rangia, como se reclamasse de ser aberta depois de tanto tempo. Lá dentro, sob roupas dobradas com cuidado excessivo, estava o envelope. Amarelado, pesado, carregado de anos. Ela o segurou por alguns segundos antes de abrir. Respirou fundo, como quem sabe que mexer ali dói. Dentro, os papéis estavam organizados, certificados, cartas antigas, um diploma e uma fotografia. Ela pegou a foto. Era jovem ali, muito jovem. Cabelo preso, vestido simples, sorriso tímido. Ao lado dela, um grupo de crianças em frente a uma escola rural. No verso da foto, escrito a caneta, Escola Municipal Santa Helena, 1978. Entre os papéis, havia também uma carta. Papel fino, letra firme, assinatura clara. Augusto Mendonça. Dona Alzira fechou os olhos novamente. Então era você, sussurrou. O passado não vinha como explosão. Vinha como infiltração. Lento, persistente, impossível de ignorar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Otávio Mendonça estava em um jantar confortável, rindo alto, contando a história do restaurante como se fosse uma anedota qualquer. Cara, você tinha que ver a cara da velha, disse, dando risada. Gente assim se acha no direito de tudo. Os amigos riram, brindaram. Nenhum deles imaginava que aquela velha tinha sido alguém fundamental na história que construiu o sobrenome que Otávio carregava no peito com tanto orgulho. E Dona Alzira, sentada à mesa simples de sua casa, segurando aquela carta antiga, sabia. O desrespeito daquela tarde não tinha sido por acaso, era destino. Dona Alzira passou os dedos devagar pela assinatura no fim da carta. A tinta já estava um pouco apagada, mas o nome permanecia legível, firme, quase arrogante no papel. Augusto Mendonça. Havia mais de 40 anos que ela não via aquele nome escrito assim, mas bastou um segundo para que tudo voltasse com nitidez cruel. A sala de aula simples, as janelas sem vidro, o barulho do vento entrando, as crianças sentadas em bancos improvisados. Ela jovem, cheia de convicções, acreditando que educação mudava destino. E então, ele, Augusto Mendonça, tinha chegado àquela escola como quem visita um terreno que pretende comprar. Olhar avaliador, tom cordial demais. Falava de progresso, investimento, futuro, sempre o futuro, nunca o presente das pessoas ali. Ele era dono das terras ao redor, um homem respeitado, temido, ouvido. Professora Alzira, precisamos conversar, ele dissera naquela época. A conversa nunca fora sobre educação. Fora sobre interesses. Ele queria fechar a escola, queria usar o terreno, prometer compensações, prometer ajuda, prometer que ninguém sairia prejudicado. Ela se opôs. Essas crianças não têm outro lugar, dissera. O senhor não pode simplesmente... Ele interrompera com um sorriso frio. Posso e vou. Ela lembrava com perfeição da sensação naquele dia. Impotência, vestida de indignação. Ela escreveu cartas, procurou autoridades, pediu apoio. Foi chamada de idealista, de ingênua,
de problema. A escola fechou meses depois. Algumas crianças nunca mais voltaram a estudar. A carta que agora estava em suas mãos era a última comunicação dele. Um pedido de desculpas que nunca soara sincero. Um pedido para que ela entendesse o lado empresarial da situação. Ela não respondeu e seguiu a vida como pôde. Casou, trabalhou, perdeu, sobreviveu. Nunca mais ouvira falar de Augusto Mendonça diretamente, apenas do sobrenome crescendo, expandindo, se tornando sinônimo de poder na região. E agora, o neto dele tinha empurrado uma xícara de café diante dela. Dona Alzira dobrou a carta com cuidado e a guardou novamente no envelope. Não com raiva, não com sede de vingança, com lucidez. Ela sabia algo que Otávio não sabia. O mundo gira, e gira devagar, mas gira. Naquela noite, ela quase não dormiu. Não por ansiedade, mas por uma espécie de vigília interna, como se algo tivesse sido acordado depois de décadas adormecido. Pensou em tudo que perdera. Pensou nas crianças. Pensou na professora que fora. Pensou na mulher que se tornara invisível e percebeu algo doloroso. Não era invisível por acaso. Era conveniente que fosse. No dia seguinte, voltou ao restaurante. Vestiu o mesmo avental. Prendeu o cabelo do mesmo jeito, cumprimentou as mesmas pessoas, serviu o mesmo café, mas por dentro algo tinha mudado. Ela observava mais, ouvia mais, notava conversas soltas, comentários sobre obras novas, sobre terrenos, sobre a construtora Mendonça expandindo. Outra vez, o nome surgia aqui e ali, sempre acompanhado de respeito. Ela anotava mentalmente. Enquanto isso, Otávio Mendonça seguia a rotina confortável. Reuniões, almoços, viagens curtas, sempre cercado de gente que o reafirmava, sempre protegido por um sobrenome que nunca questionara. Ele não fazia ideia de quem era Dona Alzira, e esse era o erro, porque Dona Alzira não precisava que ele soubesse ainda. Ela apenas precisava estar ali, observando, esperando. Não esperava justiça imediata, nem vingança. Esperava apenas o momento certo. A verdade, quando revelada no tempo correto, tem um peso que nenhuma humilhação sustenta. Naquela manhã, enquanto colocava uma xícara de café sobre outra mesa, Dona Alzira pensou algo que não pensava havia anos. Eu ainda existo. E isso, para quem passou tanto tempo sendo ignorada, já era o começo de tudo. O nome Augusto Mendonça não tinha surgido do nada naquela carta antiga. Ele sempre estivera ali, orbitando a vida de Dona Alzira como uma sombra que ela aprendera a ignorar para continuar respirando. Na época em que o conheceu, Augusto era um homem em ascensão. Não era ainda o grande empresário respeitado que os jornais regionais exaltariam anos depois. Era alguém que entendia cedo demais como o poder funcionava. Silencioso, paciente e sempre vestido de discurso bonito. Falava de progresso como quem fala de salvação. Dizia que o interior precisava crescer, se modernizar, deixar para trás essas estruturas ultrapassadas. A escola rural, segundo ele, era uma dessas estruturas. Professora, o mundo mudou, ele dissera naquela tarde quente de 1979, sentado numa cadeira que rangia mais do que deveria. As crianças precisam de outras oportunidades. Dona Alzira lembrava perfeitamente do cheiro de poeira, do suor escorrendo pela nuca, da indignação contida. O senhor chama de oportunidade tirar o único lugar onde elas aprendem a ler? Ele sorrira, um sorriso curto, educado demais para ser honesto. Estou oferecendo transporte para a cidade. Transporte que nunca veio. Quando a escola fechou, a notícia se espalhou rápido. As mães apareceram chorando. Os pais ficaram em silêncio. Alguns tentaram reclamar. Foram aconselhados a não comprar briga. Dona Alzira tentou resistir até onde pôde. Escreveu cartas à prefeitura. Procurou o rádio local. Foi chamada de exagerada, de mulher problemática, de alguém que não entendia o jogo. Ela entendia, só não aceitava. O fechamento da escola não foi apenas o fim de um emprego. Foi o fim de um sentido. Ela lembrava do último dia. As crianças ajudando a carregar bancos, o quadro sendo retirado da parede, um menino perguntando se voltariam no ano seguinte. Ela não soube responder. Depois disso, sua vida entrou num modo de sobrevivência constante.
Trabalhos temporários, casamento apressado, um lar construído mais por necessidade do que por sonho. Nunca culpou Augusto diretamente por tudo que veio depois. Aprendeu cedo que o sistema funciona assim. Uma decisão no topo vira sofrimento diluído na base. Mas agora o neto dele estava ali repetindo o mesmo gesto, a mesma arrogância embalada em conforto. Enquanto isso, Otávio Mendonça cresceu ouvindo uma versão muito diferente dessa história. Na casa grande da família, Augusto era lembrado como visionário, um homem à frente do seu tempo, alguém que fez o que precisava ser feito. Seu avô construiu tudo isso, diziam a Otávio. Não se esqueça, e ele não esquecia. Usava o sobrenome como escudo e espada. Nunca precisou perguntar quem ficou pelo caminho. Naquela semana, Otávio voltou a passar pela estrada com frequência. Reuniões com investidores, projetos novos, um loteamento próximo àquela mesma região onde ficava o restaurante. Dona Alzira soube antes de muita gente. Os caminhoneiros comentavam, os representantes falavam alto, o rádio anunciava desenvolvimento. Ela servia o café e ouvia. Cada informação se encaixava como peça antiga de um quebra-cabeça que ela não sabia que ainda montava. Em casa, à noite, voltou ao envelope, leu outras cartas. Uma delas nunca tinha sido aberta, não porque não quisesse, mas porque sempre soubera que ali estava algo que mudaria tudo. Abriu. Era um relatório antigo, um parecer técnico, assinado por um engenheiro da época. Falava da inviabilidade do projeto de Augusto naquela região específica. Falava de riscos, de irregularidades, de documentos ignorados. E falava também da escola. A escola tinha sido fechada para evitar entraves legais. Dona Alzira sentiu o ar faltar. Não fora apenas ganância, fora cálculo. Ela dobrou o papel com cuidado, sentindo o peso real daquela informação. Não como arma, mas como verdade. Do outro lado, Otávio comemorava avanços, planejava eventos, pensava em imagem pública. Nunca desconfiaria que uma mulher simples, servindo café à beira da estrada, carregava algo capaz de rachar o alicerce da história que ele herdara. E Dona Alzira, pela primeira vez em muitos anos, não se sentia pequena. Sentia-se necessária. Dona Alzira passou a madrugada acordada naquela noite. Não por ansiedade comum, mas porque certas memórias, quando despertas, não permitem descanso. O relatório técnico ainda estava aberto sobre a mesa. O papel fino tremulava levemente com o vento que entrava pela janela mal vedada. As palavras ali escritas eram frias, técnicas, impessoais, mas o que carregavam era quente, vivo, humano demais. Ela reconhecia cada linha invisível por trás daquele texto. Reconhecia Raimundinho, que nunca mais voltou à escola. Depois do fechamento e foi visto anos depois, trabalhando em carvoaria. Reconhecia Lúcia, que engravidou aos 15 e saiu da cidade. Reconhecia Pedro, menino quieto que lia melhor que os outros e desapareceu quando a família se mudou em busca de trabalho. Cada nome era uma ausência, e embora soubesse racionalmente que não tinha poder para mudar o curso das coisas, Dona Alzira carregava uma culpa que nunca foi embora por completo. Eu devia ter feito mais, murmurou tantas vezes ao longo da vida, que a frase se tornara parte do ar. A culpa do educador não vem do fracasso próprio, vem dos destinos que não pôde acompanhar. Naquele tempo, quando a escola fechou, muitos pais ainda voltaram a procurá-la. Perguntavam se haveria outra sala, outro lugar, outro jeito. Ela não tinha respostas. Apenas abraçava, prometia tentar. Tentou. Foi à prefeitura, foi ao rádio, foi à igreja, foi ignorada. Aprendeu cedo que quem fala demais perde espaço e que mulher insistente é chamada de problemática. Por isso, quando aceitou o emprego no restaurante anos depois, entendeu que a invisibilidade também podia ser uma forma de sobrevivência. Mas agora, sentada àquela mesa, lendo aquele relatório antigo, algo mudou. Ela percebeu que não era apenas vítima de um sistema injusto. Era testemunha, e testemunha não precisa gritar, precisa lembrar. Enquanto isso, Otávio Mendonça se aproximava cada vez mais daquela região, sem saber que estava andando sobre um terreno muito mais frágil do que imaginava. As reuniões avançavam. O loteamento era tratado como oportunidade de ouro. Discursos sobre geração de emprego enchiam as mesas de negociação.
Otávio repetia as frases que aprendera desde criança, decoradas, eficientes, vazias. A região precisa crescer, dizia. Precisamos pensar no futuro. A mesma palavra, futuro. Dona Alzira ouviu isso novamente dias depois, no próprio restaurante. Otávio estava lá outra vez. Sentou-se em outra mesa. Não a reconheceu. Para ele, pessoas simples não têm continuidade. São cenário. Ela o reconheceu imediatamente. Serviu o café com a mesma postura, o mesmo silêncio, o mesmo controle. Mas agora observava detalhes, o jeito como ele falava com os outros, como interrompia, como ria quando alguém discordava. O mesmo padrão, a mesma lógica do avô, ainda que sem consciência disso. Em determinado momento, Otávio comentou com alguém: meu avô acreditava muito na educação. Sempre dizia que progresso exigia sacrifício. Dona Alzira sentiu um aperto seco no peito. Sacrifício. De quem? Ela se afastou antes que a raiva, sentimento que raramente permitia, transbordasse. Naquela tarde, ao voltar para casa, encontrou uma surpresa. Um homem esperava na porta, uns 50 anos. Rosto marcado pelo sol, olhar cansado. A senhora é Dona Alzira? Ela assentiu, desconfiada. Sou eu. Ele respirou fundo. Eu estudei na sua escola. O mundo parou por um segundo. Raimundinho, ele disse, antes que ela perguntasse. Talvez a senhora não se lembre. Ela lembrou. Lembrou do menino pequeno demais para carregar o próprio caderno. Lembrou do sorriso torto. Lembrou da última vez que o viu. Ela o convidou a entrar. Conversaram por horas. Ele contou da vida dura, do trabalho pesado, das perdas, mas também contou algo que ela nunca esperou ouvir. A senhora foi a única que me fez acreditar que eu podia ser mais. Dona Alzira chorou, em silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, sem culpa. Raimundinho contou que voltara à cidade por causa das obras novas, que a construtora Mendonça estava comprando terrenos, que tudo parecia se repetir. E quando vi a senhora no restaurante, ele hesitou. Achei que precisava dizer. Depois que ele foi embora, Dona Alzira sentou-se sozinha na sala. O passado não estava mais distante. Estava presente, batendo à porta. Literalmente. E ela compreendeu algo fundamental. Não era apenas a história dela que estava sendo reativada. Era a de muita gente. Depois que Raimundinho saiu, a casa ficou diferente. Não mais silenciosa. Porque silêncio sempre houvera ali, mas carregada. Como se as paredes guardassem vozes que finalmente tinham permissão para voltar. Dona Alzira passou os dedos pela mesa de madeira gasta. Aquele móvel já tinha servido para corrigir cadernos, escrever cartas de reclamação, apoiar contas atrasadas. Agora sustentava algo muito mais pesado: consciência. Ela entendeu, com uma clareza quase dolorosa, que sua história nunca fora apenas pessoal. Sempre fora coletiva. O fechamento da escola não tinha sido um evento isolado, mas o primeiro dominó de uma cadeia de perdas que atravessara décadas. E agora o dominó estava sendo empurrado outra vez. No dia seguinte, Dona Alzira voltou ao restaurante mais cedo, não porque precisasse, mas porque queria ouvir, e ouviu. 2 homens comentavam sobre desapropriações. Um deles reclamava que o valor oferecido era baixo demais. O outro dizia que não adiantava discutir. Os Mendonça resolvem tudo. Ela anotava mentalmente. Otávio Mendonça apareceu mais uma vez naquela semana. Sempre de passagem, sempre apressado, sempre falando ao telefone. Ela percebeu algo novo. Ele estava irritado, nada grave, apenas pequenos sinais. Um suspiro mais longo, um tom menos seguro, um olhar rápido demais ao redor. Pressão. Otávio sentia, mesmo sem saber explicar, que algo não encaixava perfeitamente naquele projeto. Alguns atrasos inexplicáveis, alguns documentos antigos reaparecendo, questionamentos técnicos que ele julgava superados. Coisa de burocrata, dizia. Isso se resolve. Mas começava a não se resolver. Dona Alzira, do outro lado do balcão, observava sem interferir. Ainda não era hora. Ela sabia que verdade jogada cedo demais vira ruído. Esperar também é uma forma de ação. Em casa, passou a organizar os papéis do envelope. Separou datas, relatórios, cartas, fez anotações à mão como nos velhos tempos. A professora reaparecia em cada gesto, não para denunciar, para registrar, porque alguém, em algum momento, precisaria saber. Raimundinho voltou dias depois. Trouxe mais gente. Gente que também estudara naquela escola. Gente que também fora afetada.
Eles conversavam baixo, respeitosos, como se estivessem entrando num lugar sagrado. Dona Alzira ouviu mais do que falou. Percebeu que muitos carregavam raiva, outros resignação, alguns esperança confusa. Ela não alimentou o ódio, não prometeu justiça imediata. Apenas disse algo simples. A verdade precisa estar inteira quando vier à tona. Enquanto isso, Otávio recebeu uma ligação que o incomodou de verdade. Um engenheiro antigo, já aposentado, pedira para conversar. Falara em pendências do passado, em documentos ignorados. Otávio riu, descartou, mas algo ficou. Naquela noite, sozinho no apartamento, pegou uma caixa antiga do avô. Coisa que nunca fizera antes. Curiosidade tardia, desconforto sem nome, encontrou fotos, papéis, recortes de jornal e no fundo da caixa um nome repetido em documentos que nunca lera com atenção. Escola Municipal Santa Helena. Ele franziu a testa. O nome não significava nada, ainda, mas a sensação de que algo lhe escapava começou ali. Do outro lado da cidade, Dona Alzira fechava uma gaveta com cuidado. Sentia-se estranhamente calma. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque agora sabia qual era o seu lugar. Ela não era vingadora, não era justiceira, não era vítima silenciosa. Era testemunha viva de um passado que insistia em voltar. E o passado, quando volta, não pede licença. Otávio Mendonça sempre acreditou que dúvida era fraqueza. Aprendera isso cedo, ainda menino, sentado à mesa grande da casa da família, ouvindo os adultos falarem de negócios como quem fala de guerra. Questionar demais era sinal de insegurança. Hesitar era dar espaço ao concorrente. O mundo, diziam, pertencia a quem decidia rápido. Por isso, aquela sensação nova, incômoda, persistente, o irritava tanto. Ele estava sozinho no escritório naquela noite. As luzes da cidade entravam pelas janelas de vidro, refletindo nos móveis caros, nos diplomas emoldurados, nos prêmios que carregavam o sobrenome Mendonça em letras douradas. Sobre a mesa, a caixa antiga do avô continuava aberta. Otávio tinha prometido a si mesmo que apenas daria uma olhada rápida. Nada demais. Curiosidade passageira. Mas os papéis se acumulavam diante dele, e cada folha lida parecia puxar outra, como se o passado tivesse sido apenas empurrado para baixo do tapete, nunca realmente resolvido. Ele segurava um recorte de jornal amarelado. A manchete falava de expansão agrícola e progresso regional. O texto exaltava Augusto Mendonça como visionário, mas, no canto inferior da página quase invisível, havia uma nota curta. Fechamento de escola rural gera protestos isolados. Otávio franziu a testa. Nunca tinha ouvido falar daquilo. Leu a nota mais de uma vez. Protestos isolados. Professora inconformada. Comunidade dividida. A linguagem era fria, burocrática, mas algo ali destoava do discurso heróico que sempre ouvira. Ele empurrou a cadeira para trás e se levantou. Caminhou pelo escritório, tentando afastar o incômodo. Serviu um copo de uísque. Bebeu um gole grande demais. Besteira, murmurou para si mesmo. Coisa pequena. Mas o problema das coisas pequenas é que elas se acumulam. No dia seguinte, durante uma reunião com investidores, Otávio se pegou distraído. O engenheiro falava de cronogramas, licenças ambientais, ajustes de última hora. Tudo normal, tudo sob controle. Precisamos apenas revisar alguns documentos antigos, disse o engenheiro. Coisa de arquivo. Otávio sentiu o estômago apertar levemente. Que documentos? Perguntou rápido demais. O engenheiro estranhou o tom. Projetos anteriores na mesma região, décadas atrás. Décadas. Otávio assentiu, fingindo tranquilidade, mas a palavra ecoava. Depois da reunião, chamou o engenheiro à parte. Quero esses documentos ainda hoje. Alguns são difíceis de localizar, respondeu o homem. São antigos. Eu disse hoje. O poder voltou à voz, mas não apagou-a. Inquietação. Na estrada, passando novamente pelo restaurante, Otávio decidiu parar. Não sabia explicar o motivo. Talvez fosse apenas hábito. Talvez fosse algo mais. Dona Alzira estava lá. Ele não lembrava do nome dela. Nunca lembrara. Mas ao vê-la, sentiu algo estranho, uma sensação de reconhecimento sem memória. Ela o cumprimentou com educação simples. Serviu o café. Não comentou nada. Otávio observou as mãos dela, marcadas, firmes. Não eram mãos submissas. Eram mãos que tinham feito coisas importantes. A senhora trabalha aqui há muito tempo?
Ele perguntou quase sem perceber. Dona Alzira ergueu o olhar com calma. Tempo suficiente. Não havia ironia, apenas verdade. Otávio ficou desconfortável. Aquela resposta não lhe dera lugar de superioridade. Bebeu o café em silêncio. Enquanto isso, Dona Alzira observava algo novo nele. Não era arrependimento. Ainda não. Era rachadura. Ela reconhecia o início daquele processo. Já vira antes. Homens que sempre tiveram certeza começando, aos poucos, a desconfiar do próprio chão. Em casa, naquela noite, Otávio recebeu os primeiros arquivos digitais, projetos antigos, relatórios técnicos, alguns assinados por engenheiros já falecidos. Entre os nomes, um se repetia: Escola Municipal Santa Helena. Ele fechou o laptop com força. Não queria continuar, mas sabia que não conseguiria parar. A herança, que sempre lhe parecera leve, começava a pesar. E longe dali, Dona Alzira organizava mais uma vez seus papéis, sentindo que o tempo, finalmente, começava a trabalhar a seu favor. Otávio passou a madrugada diante do computador. A tela iluminava o rosto tenso, os olhos cansados, a testa franzida. Os arquivos se acumulavam em pastas mal organizadas, como se o próprio sistema tivesse sido criado para dificultar o acesso àquilo que não deveria ser facilmente encontrado. Relatórios técnicos, memorandos internos, trocas de cartas digitalizadas às pressas. Tudo frio, técnico, distante, mas ainda assim impossível de ignorar. Ele abriu um documento marcado como inconcluso. Falava de riscos estruturais no terreno onde hoje planejavam o novo loteamento. Falava de instabilidade do solo. Falava da necessidade de preservar áreas específicas. Falava da escola, não como prédio educacional, mas como entrave. Otávio sentiu a garganta secar. O texto não era acusatório. Não precisava ser. Era objetivo demais para isso. Indicava que, enquanto a escola estivesse ali, qualquer grande obra enfrentaria resistência jurídica e social. O fechamento resolveria tudo. Ele leu a data: 1979. O ano em que o avô sempre dizia ter tomado decisões difíceis. Otávio se levantou abruptamente. Caminhou pelo apartamento escuro, abriu a janela. O ar frio da madrugada entrou, mas não trouxe alívio. Pela primeira vez, algo se impunha com força. O avô não fora apenas um homem duro fazendo o que precisava ser feito. Fora alguém que escolhera quem perderia. Aquela percepção doía, não por empatia imediata. Otávio ainda não estava ali, mas porque ameaçava a base da identidade dele. Questionar o avô era questionar a si mesmo. Ele voltou à mesa e abriu outro arquivo. Uma carta, não a que Dona Alzira guardara. Outra, interna, de tom ríspido, assinada por Augusto Mendonça. Falava de neutralizar resistências, de administrar ruído social, de não permitir que uma professora isolada criasse obstáculos. Otávio fechou os olhos. Professora isolada. O rosto de Dona Alzira surgiu na mente dele sem convite. O olhar firme demais para alguém que servia café à beira da estrada. As mãos seguras, a resposta curta: tempo suficiente. Otávio sentiu algo que não conhecia bem. Vergonha, sem testemunha. No dia seguinte, chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Chamou o engenheiro novamente. Fez perguntas mais específicas, mais incômodas. Essa escola, começou. Por que exatamente foi fechada? O engenheiro hesitou. Isso não foi decisão técnica, exatamente. Foi o que, então? Política, respondeu baixo. Como quase tudo naquela época. Otávio assentiu. Mas agora política não era uma palavra neutra. Era um eufemismo. Enquanto isso, Dona Alzira fazia seu movimento. Não era um movimento grandioso, não ligou para jornais, não procurou autoridades, não expôs nada. Ela foi até a antiga escola. O prédio ainda estava lá, abandonado, janelas quebradas, mato alto, o quadro negro ainda preso à parede, coberto de poeira. Ela entrou com cuidado, passou os dedos pela superfície áspera da parede, pelo quadro, pelas marcas invisíveis do passado. Sentou-se em um banco quebrado, fechou os olhos, respirou fundo. Não estava ali por nostalgia. Estava ali para lembrar e para se certificar de algo importante. Aquele lugar ainda existia. Assim como ela. De volta ao restaurante, passou a observar Otávio com outros olhos. Não mais como o neto de Augusto, mas como alguém em conflito.
Ele voltou mais uma vez naquela semana. Pediu o café. Bebeu em silêncio. A senhora foi professora? Perguntou de repente. Dona Alzira não se surpreendeu. Fui. Otávio engoliu seco. Onde? Ela sustentou o olhar. Aqui perto. Ele não perguntou mais. Não tinha coragem ainda. Mas saiu dali com a certeza de que aquela mulher era uma peça central de algo que ele começava a entender tarde demais. Naquela noite, Otávio ligou para a mãe. Você lembra de alguma polêmica envolvendo o vovô e uma escola? Houve silêncio do outro lado. Por que essa pergunta? Ela respondeu, depois de alguns segundos. Otávio fechou os olhos. Porque eu preciso saber. E aquele silêncio, mais do que qualquer documento, confirmou tudo. Otávio desligou o telefone devagar. O silêncio do outro lado da linha tinha sido mais eloquente do que qualquer confissão explícita. Não houve negação. Não houve surpresa, apenas cautela. Aquela cautela típica de quem aprendeu a conviver com verdades incômodas sem nunca encará-las de frente. Ele permaneceu sentado por alguns minutos, o celular ainda na mão, como se esperasse que algo mais viesse. Nada veio. Era isso. A confirmação não tinha chegado em forma de frase, mas de omissão. E omissão, ele agora sabia, também é escolha. Otávio caminhou até a janela do apartamento. A cidade seguia funcionando lá embaixo, indiferente ao terremoto silencioso que se formava dentro dele. Carros passavam, pessoas caminhavam, luzes acendiam e apagavam. O mundo não parava para crises morais tardias. Ele sempre acreditara que carregava um sobrenome limpo. Agora, percebia que carregava algo mais complexo, uma herança, construída também sobre perdas alheias. Não era um vilão. Isso ele repetia para si mesmo, mas também não era inocente. Na manhã seguinte, fez algo que nunca fizera antes. Chegou ao restaurante sem pressa. Sentou-se na mesa do fundo. Não pediu café imediatamente. Observou Dona Alzira trabalhar, o jeito como se movia, como falava com os outros clientes, como nunca se diminuía, apesar de nunca se impor. Quando ela se aproximou, ele falou baixo. A senhora estudou muitas crianças, não foi? Dona Alzira colocou a xícara sobre a mesa com cuidado. Estudei gente, respondeu. Criança vira gente. Otávio assentiu lentamente. Algumas desapareceram. Não era uma pergunta, era um reconhecimento tardio. Dona Alzira o encarou por um longo instante. Não havia acusação em seus olhos. Havia algo mais difícil de suportar, lucidez. Algumas foram esquecidas, disse. Não desapareceram sozinhas. Otávio sentiu o peso da frase descer inteiro. Pela primeira vez, não tentou se defender. Eu não sabia, murmurou. Ela não sorriu, não consolou, não absolveu. Saber depois não muda o que aconteceu, respondeu. Mas muda o que o senhor faz agora. Ele respirou fundo. A palavra senhor doeu mais do que qualquer ofensa. Naquela tarde, Otávio cancelou uma reunião importante. Pediu acesso completo aos arquivos históricos da empresa. Pediu tudo, inclusive o que não costumava ser mostrado. O advogado alertou. Isso pode trazer problemas. Otávio respondeu algo que nunca dissera antes. Então, que tragam. Enquanto isso, Dona Alzira voltou à antiga escola mais uma vez. Desta vez não foi sozinha. Raimundinho estava com ela, e outras pessoas também, ex-alunos, filhos deles, gente que tinha história ali. Não houve discurso, não houve cerimônia, apenas presença. Eles limparam um pouco o espaço, abriram as janelas, deixaram o sol entrar. Não é nostalgia, disse Dona Alzira, é memória. Naquela noite, Otávio não conseguiu dormir. As imagens se misturavam, o rosto do avô nos retratos da família, a escola abandonada, a xícara de café empurrada com desprezo. Percebeu algo que o incomodou profundamente. Ele tinha repetido o gesto do avô antes mesmo de saber. Não por maldade consciente, mas por hábito herdado. E isso o assustou. A decisão que tomou naquela madrugada não foi heróica, não foi pública, não foi grandiosa, foi silenciosa. Ele decidiu que não seguiria adiante com o projeto até entender completamente o que havia sido feito ali no passado. Sabia que isso lhe custaria dinheiro, prestígio, apoio, mas pela primeira vez decidiu não correr. Do outro lado da cidade, Dona Alzira fechava a porta de casa com calma. Sentia o corpo cansado, mas a consciência estranhamente leve. Ela não esperava pedidos de desculpa, nem reparações milagrosas. Esperava apenas isso, que a verdade tivesse espaço, e agora tinha. O confronto ainda não tinha acontecido, mas o ponto sem retorno já tinha sido cruzado. A decisão de Otávio não demorou a fazer barulho. Primeiro, foi um ruído baixo,
Um desconforto mal explicado em reuniões que sempre fluíram com naturalidade. Olhares trocados, frases interrompidas, comentários aparentemente técnicos que carregavam uma impaciência nova. Precisamos acelerar, disse um dos diretores. O cronograma já está apertado. Otávio manteve a voz firme. Não enquanto houver pendências jurídicas e históricas não resolvidas. A palavra históricas caiu pesada na sala. Históricas? Repetiu o advogado, ajustando os óculos. Estamos falando de documentos antigos, Otávio. Contexto completamente diferente. Otávio apoiou as mãos na mesa. Contexto não apaga consequência. O silêncio que se seguiu não foi de reflexão, foi de alerta. Naquele mesmo dia, ele recebeu a ligação do tio Augusto Filho, o irmão mais novo de seu pai, homem prático, direto, criado sob a mesma sombra do patriarca. Você está criando um problema que não precisa existir, disse ele sem rodeios. Essa história já foi enterrada. Otávio respirou fundo. Foi soterrada, não enterrada. Não importa. Ninguém ganha desenterrando coisa velha. Alguém perdeu quando isso foi enterrado, respondeu Otávio, e continua perdendo. Do outro lado da linha, a voz endureceu. Cuidado, você não governa isso sozinho. A ameaça não foi explícita, não precisava ser. Enquanto isso, Dona Alzira sentia o mundo se fechar de outro jeito. Naquela semana, o movimento no restaurante diminuiu. Alguns clientes habituais deixaram de aparecer. Outros chegavam, pediam rápido, evitavam conversa. O dono do lugar, seu Anselmo, a chamou num canto. Alzira, começou desconfortável. Me ligaram. Ela ergueu o olhar com calma. Quem? Gente grande. Ela assentiu. Já esperava. Disseram que talvez fosse melhor você tirar uns dias. Descansar. Descansar de quê? Perguntou sem ironia. De tudo isso. Ela sorriu de leve. Não um sorriso feliz, um sorriso cansado de quem já viu aquela estratégia antes. Quando fechamos a escola, também disseram que era para o bem de... Em todos, respondeu. Eu descansei tempo demais. Seu Anselmo não insistiu, apenas suspirou. Naquela noite, Dona Alzira caminhou até a antiga escola outra vez. Desta vez, sozinha. Sentou-se no chão, encostada na parede externa. O vento soprava entre os galhos secos. O céu estava limpo, estrelado, um contraste cruel com o aperto no peito. Ela pensou nos alunos, nos que tinham conseguido seguir, nos que tinham se perdido, nos que nunca mais encontrou. Pensou também em Otávio, não como salvador, mas como alguém que começava a entender tarde demais. Na empresa, as pressões aumentaram. Otávio foi retirado de decisões paralelas. Convites para eventos desapareceram. Conversas cessaram quando ele entrava em certas salas. Ele percebeu algo claro. O sistema não perdoa quem desacelera. Numa reunião fechada, o presidente do conselho foi direto. Você está confundindo responsabilidade social com culpa pessoal. Otávio respondeu, sem elevar o tom. Estou assumindo responsabilidade institucional. Isso pode comprometer tudo. Talvez precise ser comprometido. A frase foi o ponto de ruptura. No dia seguinte, uma matéria discreta apareceu em um jornal local. Falava de entraves burocráticos e gestão inexperiente. Não citava nomes diretamente, não precisava. Otávio reconheceu a estratégia, desgaste silencioso. Ao mesmo tempo, Dona Alzira recebeu uma visita inesperada. Um homem de terno simples, educado demais para aquele ambiente. Dona Alzira? Perguntou. Sou eu. Vim conversar. Conversar sobre o quê? Sobre o passado. E sobre o futuro. Ela cruzou os braços. O passado não aceita negociação. E o futuro não é propriedade de ninguém. O homem sorriu sem humor. A senhora é firme. Sou sobrevivente. Ele deixou um cartão sobre a mesa. Pense bem, nem toda batalha precisa ser travada. Ela empurrou o cartão de volta. Algumas precisam ser lembradas. Naquela noite, Otávio voltou ao restaurante. Encontrou Dona Alzira sentada sozinha. Depois do expediente. Estão tentando calar a senhora, disse ele sem rodeios. Tentaram antes, respondeu ela. Não funcionou, ele assentiu. Também estão tentando me isolar. Isolamento é o preço de quem anda contra o fluxo, disse ela. A questão é, o senhor aguenta pagar? Otávio ficou em silêncio. Ele ainda não sabia a resposta, mas sabia que não havia mais volta. A primeira coisa que Dona Alzira sentiu foi o cansaço. Não o cansaço físico comum do fim do dia, mas um peso diferente, como se o corpo estivesse carregando algo que não era só dele. Ela acordava cansada, dormia pouco. O silêncio da madrugada, que antes lhe trazia descanso, agora vinha carregado de pensamentos que insistiam em não se calar. O restaurante continuava mais vazio.
Seu Anselmo evitava o assunto, mas ela percebia o constrangimento nos gestos. Alguns fornecedores atrasaram. Um fiscal apareceu para vistoria de rotina. Pequenas coisas, sempre pequenas, mas contínuas. A crueldade raramente chega gritando, ela chega insistindo. Dona Alzira passou a sentir dores no peito. Não fortes o suficiente para pedir socorro imediato, mas constantes o bastante para preocupá-la. Ainda assim, não comentou com ninguém. Não queria dar ao mundo mais um motivo para pedir que ela recuasse. Enquanto isso, Otávio enfrentava sua própria forma de desgaste. O conselho marcou uma reunião extraordinária. Desta vez, sem rodeios. Você está colocando em risco a imagem da empresa, disse um dos membros mais antigos. Isso não é aceitável. Otávio respirou fundo. A imagem não pode valer mais do que as pessoas que foram atropeladas para construí-la. Isso é um discurso perigoso, rebateu outro. Pode ser interpretado como admissão de culpa. Talvez seja a hora de admitir, respondeu Otávio, sentindo o próprio coração acelerar. O advogado foi direto. Se você continuar, pode responder pessoalmente. A palavra pessoalmente ecoou. Otávio pensou no apartamento confortável, no sobrenome, na carreira sólida, em tudo que poderia perder, e pensou em Dona Alzira, sozinha, sem assessoria jurídica, sem blindagem. A injustiça da assimetria o incomodou mais do que o risco pessoal. Naquela semana, uma nova matéria saiu, desta vez mais agressiva. Questionava o passado de Dona Alzira, insinuava ressentimento, revanchismo, motivação pessoal. Ela leu o jornal sentada à mesa da cozinha. As mãos tremiam levemente. Não pela mentira em si, mas pela intenção clara de desqualificá-la. Querem me transformar em problema, murmurou. Naquela tarde, Otávio foi até a casa dela. Não avisou. Bateu palmas no portão simples. Ela abriu devagar. O senhor não devia estar aqui, disse, antes mesmo de cumprimentá-lo. Estão observando. Eu sei, respondeu ele. Por isso vim. Ela o deixou entrar. Sentaram-se na sala modesta. Poucos móveis, muitas fotos antigas. A senhora está pagando um preço alto, disse Otávio. Mais alto do que eu, Dona Alzira o encarou. Sempre foi assim, respondeu. Quem tem menos paga mais. Otávio baixou o olhar. Se quiser parar, começou. Ela interrompeu. Não me ofereça saída agora. Se eu quisesse parar, teria parado há 40 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas honesto. Naquela noite, Dona Alzira passou mal. A dor no peito veio mais forte. O ar faltou. As paredes pareceram se aproximar. Um vizinho a levou ao hospital. Diagnóstico preliminar. Exaustão extrema. Pressão alta. Princípio de arritmia. A senhora precisa diminuir o estresse, disse o médico. Ou o corpo vai cobrar. Ela assentiu. Mas, por dentro sabia, o corpo já estava cobrando. Quando Otávio soube, sentiu algo que não sentia desde criança. Medo genuíno. Não medo de perder status. Medo de perder alguém que ainda nem tinha tido tempo de reparar. Ele foi ao hospital. Esperou no corredor. Quando Dona Alzira saiu do quarto, pálida, mas consciente, ele se aproximou. Eu sinto muito, disse com a voz embargada. Não era para chegar a isso. Ela segurou o braço dele com surpreendente firmeza. Não confunda causa com consequência, disse. A doença é do sistema. Eu só estou sentindo os sintomas. Otávio fechou os olhos. Naquele momento, entendeu algo definitivo. Se recuasse agora, não seria prudência, seria covardia. No dia seguinte, tomou a decisão mais arriscada até então. Autorizou a abertura de um processo interno de revisão histórica, oficial, documentado, público. O conselho explodiu. Isso é suicídio institucional. Talvez seja cirurgia, respondeu Otávio. E cirurgia dói. As retaliações ficaram mais duras. Cortes, afastamentos, isolamento total. E Dona Alzira, mesmo orientada a descansar, voltou à antiga escola mais uma vez. Sentou-se no chão, encostou as costas na parede fria. Não sei quanto tempo ainda tenho, sussurrou, mas sei que já esperei demais. O vento soprou leve, como resposta. O que veio depois não foi surpresa, foi execução. A reunião foi marcada para uma sexta-feira à tarde, horário escolhido com precisão cirúrgica. O tipo de encontro em que decisões graves são tomadas quando o cansaço já diminuiu a capacidade de reação. Otávio entrou na sala sabendo, não o conteúdo exato, mas o desfecho. Os rostos estavam fechados, nenhum cumprimento caloroso, nenhuma tentativa de disfarce. Vamos ser objetivos, disse o presidente do conselho.
Sua permanência à frente do projeto tornou-se insustentável. Otávio assentiu lentamente. Por causa da revisão histórica, por causa da instabilidade que você provocou, respondeu outro conselheiro. Investidores estão recuando, parceiros questionando. Você criou um problema onde não havia. Otávio apoiou as mãos na mesa. O problema sempre existiu, só estava escondido. Não importa, rebateu o advogado. O mercado não lida com culpa, lida com risco. E você se tornou um risco. A frase final veio sem rodeios. Estamos votando pelo seu afastamento imediato. Otávio ouviu tudo em silêncio. Não tentou argumentar, não pediu prazo, não implorou. Quando a decisão foi confirmada, levantou-se com calma. Antes de sair, disse: quero registrar algo em ata. Houve um breve incômodo. Seja breve. O que estamos fazendo aqui não é proteção institucional. É continuidade de uma violência antiga, e a história não costuma perdoar quem insiste nela. Ninguém respondeu. Otávio saiu da sala sem olhar para trás. Na mesma tarde, a notícia vazou, não como denúncia, como narrativa conveniente. Executivo afastado após decisões controversas. Gestão emocional compromete projeto estratégico. Excesso de ideologia prejudica resultados. O nome de Dona Alzira voltou a aparecer, desta vez de forma ainda mais cruel. Chamaram-na de oportunista, de manipuladora, de figura romantizada. Ela leu tudo sentada no quarto com o jornal apoiado no colo. A respiração curta, o coração acelerado. Sentiu a velha sensação de ser esmagada por algo muito maior. Mas também sentiu algo novo. Ela não estava mais sozinha. Otávio foi até a antiga escola naquela noite. Encontrou Dona Alzira sentada no mesmo lugar de sempre. Fui afastado, disse, sem dramatizar. Ela assentiu. Era esperado. Perdi tudo o que tinha lá dentro. Ela o olhou com atenção. Não perdeu tudo, respondeu. Perdeu o que não era seu. Ele sorriu de canto. Um sorriso cansado. Eles vão tentar o ataque final, disse. Contra a senhora. Dona Alzira respirou fundo. Então chegou a hora. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Ex-alunos começaram a aparecer. Primeiro um, depois outro. Pessoas simples, outras nem tanto. Um professor universitário, uma assistente social, um engenheiro, uma mãe, todos com histórias ligadas àquela escola. Alguém gravou um vídeo, simples, sem edição elaborada, apenas relatos. Se não fosse aquela professora, eu não teria aprendido a ler. Ela me ensinou a acreditar que eu não era menos. Quando fecharam a escola, eu perdi o chão. O vídeo se espalhou, não por estratégia, por identificação. A narrativa começou a escapar do controle. A empresa tentou reagir. Emitiu nota técnica, falou em contexto histórico, em outras prioridades da época. Mas agora havia rostos, vozes, emoção. Dona Alzira foi convidada a falar em uma audiência pública e informal organizada pela comunidade. Ela relutou. O médico não recomendava, o corpo não ajudava. Mas ela foi. Chegou devagar, amparada. Sentou-se diante de um microfone simples. O salão estava cheio. Ela olhou ao redor. Viu adultos com olhos marejados, jovens atentos, crianças inquietas. Respirou fundo. Eu não vim aqui pedir desculpa a ninguém, começou. Nem cobrar o que passou. O silêncio era absoluto. Vim só lembrar que decisões têm consequência e que quem paga por elas quase nunca está na mesa onde são tomadas. Olhou para Otávio, sentado ao fundo. Às vezes alguém demora para enxergar, mas quando enxerga, não dá mais para fingir. Não houve aplausos imediatos. Houve algo mais forte, reconhecimento. Naquela noite, Otávio voltou para casa com uma caixa de papelão, seus pertences do escritório. Sentou-se no chão, encostou na parede. Estava oficialmente fora do sistema que o formou. E pela primeira vez, estranhamente inteiro. Dona Alzira passou mal novamente naquela madrugada. Foi internada. Desta vez, mais sério. Otávio ficou ao lado da cama. Valeu a pena? Ele perguntou com a voz embargada. Ela abriu os olhos com esforço. A pergunta nunca foi essa, respondeu fraca. A pergunta é, teria valido a pena não fazer? Otávio segurou a mão dela. E soube que o caminho seguinte não seria de vitória fácil, mas seria verdadeiro. Otávio acordou sem despertador. O silêncio do apartamento era diferente daquela manhã. Não era o silêncio pesado da madrugada em claro. Nem o silêncio produtivo de quem se prepara para um dia cheio. Era um silêncio vazio, quase constrangedor, como se o lugar tivesse perdido a função. Levantou-se devagar, caminhou pela sala.
A caixa de papelão ainda estava ali, encostada na parede, com seus objetos do escritório. Uma caneca sem graça, alguns livros técnicos, um porta-retratos que ele nem lembrava de ter levado. Para lá, sentou-se no chão novamente. Pela primeira vez desde que assumira qualquer cargo, não havia agenda, não havia reuniões, não havia e-mails urgentes. Havia apenas tempo, e o tempo agora parecia um juiz severo. No hospital, Dona Alzira não dormira bem. A noite fora marcada por interrupções, exames, medições constantes. O corpo cansado dava sinais claros de que estava chegando ao limite. Não era apenas o coração, era o acúmulo de uma vida inteira engolindo injustiça sem nunca ter tido espaço para descarregar. O médico foi direto com Otávio no corredor. Ela precisa repouso absoluto. Estresse zero. Otávio assentiu, mas não respondeu. Repouso zero. Como pedir isso a alguém que passou a vida inteira resistindo? Quando entrou no quarto, Dona Alzira estava acordada, olhando pela janela. "O senhor parece mais cansado do que eu", disse ela com a voz fraca, mas ainda irônica. Otávio tentou sorrir. "Acho que estou aprendendo a ficar cansado do jeito certo." Ela fechou os olhos por um instante. "Cansaço por dignidade dói menos", murmurou, mas doía. Doía no corpo dela. Doía no nome dele. Nos dias seguintes, a situação ganhou contornos inesperados. O vídeo com os relatos continuou circulando. Outros surgiram, pequenos, caseiros, imperfeitos, mas verdadeiros. A narrativa começou a escapar do controle não só da empresa, mas também da mídia tradicional. Um professor aposentado escreveu um artigo. Uma ex-aluna deu entrevista. Um historiador local pediu abertura de investigação pública. A empresa reagiu como sempre reagira, com comunicados frios. Falava-se agora em reavaliar decisões históricas sob novas lentes. Linguagem cuidadosamente neutra. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma responsabilização direta. Otávio acompanhava tudo à distância. Sem cargo, sem poder formal, ele descobria algo cruel. Ver a própria verdade sendo debatida sem poder interferir. Tentou ajudar Dona Alzira com o que podia. Levava livros. Conversava pouco, apenas estava presente. "Não se torture", disse ela certa tarde. "O senhor já fez mais do que muitos fariam." "Fiz tarde", respondeu ele. "Tarde ainda é melhor que nunca", disse ela, abrindo os olhos. "Mas não confunda isso com redenção. A vida não funciona assim." Otávio engoliu seco. Ele sabia. Enquanto isso, a família dele se afastava. Alguns por discordância, outros por medo, outros por conveniência. O pai ligou uma vez, conversa curta, educada, distante. "Você precisa entender o que está em jogo", disse. "Eu entendi." "Tarde demais", respondeu Otávio. "Mas entendi." A ligação terminou sem conclusão. No hospital, Dona Alzira piorou. Uma madrugada difícil, arritmia mais forte, médicos entrando e saindo. Otávio do lado de fora, sentado, com as mãos trêmulas. Ali, no corredor frio, ele percebeu algo definitivo. Não existia reparação possível que devolvesse o tempo roubado dela. A justiça, mesmo quando chega, nunca chega completa. Ela sobreviveu à noite, mas acordou diferente, mais silenciosa, mais frágil. "Se eu não sair daqui", começou certa manhã. Otávio interrompeu. "A senhora vai sair." Ela o olhou com serenidade. "Não me interrompa quando falo da morte. Passei a vida inteira sendo interrompida." Ele ficou em silêncio. "Se eu não sair daqui", continuou, "quero que a escola seja lembrada, não como ruína, mas como prova de que existiu." "Eu prometo", disse Otávio com a voz embargada. Ela assentiu. "Promessa não basta", respondeu. "Tem que virar ação." E ele sabia disso. Dias depois, veio a notícia que mudou o rumo da história. O Ministério Público abriu o procedimento preliminar para apurar o fechamento da escola e possíveis irregularidades históricas envolvendo a empresa. Não era condenação, não era justiça ainda, mas era oficial. Otávio recebeu a notícia sentado no banco do hospital. Olhou para Dona Alzira. "Estão investigando." Ela fechou os olhos. "Demorou", murmurou, mas o corpo dela já não acompanhava o ritmo da verdade. Naquela noite, Dona Alzira teve uma queda brusca de pressão. Foi levada às pressas para a UTI. Otávio ficou do lado de fora, sozinho. Ali, entendeu o ponto mais cruel de toda a história. A verdade estava finalmente vindo à tona.
E talvez viesse tarde demais para quem mais merecia vê-la. Ele encostou a testa na parede fria e chorou. Não por si, mas por tudo que não pôde ser vivido. O corredor da UTI tinha um silêncio diferente. Não era o silêncio da madrugada vazia, nem o silêncio respeitoso de um velório. Era um silêncio suspenso, aquele que existe quando ninguém sabe se pode respirar aliviado ou se deve se preparar para a perda. Otávio estava sentado numa cadeira de plástico dura havia horas. O relógio na parede marcava o tempo com crueldade matemática. Cada minuto parecia um lembrete. Agora não era mais sobre decisões estratégicas. Era sobre limites humanos. O médico saiu do quarto com um semblante neutro demais. O quadro é instável, disse. O coração está respondendo, mas o corpo está exausto. Precisamos de tempo. Tempo. A palavra soou quase ofensiva. Otávio assentiu, mas sabia. Tempo era justamente o que tinha sido roubado dela a vida inteira. Enquanto Dona Alzira lutava para manter o ritmo do próprio coração, o mundo do lado de fora se reorganizava com rapidez assustadora. A investigação avançava. Antigos documentos começaram a emergir. Memorandos esquecidos, relatórios ignorados, assinaturas conhecidas. A história ganhava corpo institucional. Exatamente o tipo de coisa que a empresa sempre soubera evitar. Até então, foi nesse contexto que o advogado apareceu. Não o da empresa, outro, discreto, educado e perigoso justamente por isso. Posso sentar? Perguntou a Otávio no corredor. Otávio não respondeu. O homem sentou mesmo assim. Venho em nome de pessoas interessadas em resolver isso de forma civilizada. Otávio respirou fundo. Resolver o quê? O desgaste. A exposição, o sofrimento desnecessário. Sofrimento desnecessário já aconteceu, respondeu Otávio. O que vocês querem agora? O homem cruzou as pernas. Uma fundação, uma homenagem, um centro educacional com o nome dela. Recursos suficientes para garantir conforto pelo resto da vida. Otávio sentiu o estômago revirar. E em troca, o advogado sorriu levemente. Nada que não seja razoável. Encerrar conflitos, evitar acusações diretas, preservar reputações. Otávio levantou-se de supetão. Vocês querem comprar o silêncio dela. Queremos evitar mais dor, respondeu o homem sem se abalar. Otávio apontou para a porta da UTI. Aquilo ali é dor. O que vocês querem evitar é consequência. O advogado suspirou. Pense bem, ela pode morrer sem ver nada disso resolvido. Otávio se aproximou. Então, vocês deveriam ter pensado nisso 40 anos atrás. O homem se levantou, ajustou o paletó. A oferta fica de pé por pouco tempo. Não fica, respondeu Otávio. Nunca ficou. Quando o advogado se afastou, Otávio sentiu as pernas tremerem. Sentou-se novamente. Passou as mãos pelo rosto. Era isso então. Mesmo diante da morte, o sistema tentava negociar. Horas depois, Dona Alzira acordou por alguns minutos. Otávio entrou no quarto com cuidado. Sentou-se ao lado da cama. Segurou a mão dela. Tentaram me oferecer um acordo, disse baixo, em seu nome. Ela abriu os olhos com dificuldade. Claro que tentaram, murmurou. Eu recusei. Ela apertou a mão dele com uma força surpreendente. Obrigada por não me transformar em moeda, sussurrou. Otávio engoliu o choro. Eu queria ter feito isso antes. Antes, eu estava sozinha, respondeu ela. Agora não estou. As palavras foram simples, mas atravessaram Otávio como um golpe. Naquele instante, ele entendeu. Não era sobre salvar Dona Alzira. Era sobre não deixá-la sozinha de novo. Do lado de fora, a investigação ganhou novo impulso. Um promotor pediu depoimentos. Uma comissão foi formada. A imprensa começou a tratar o caso com mais cuidado. Menos adjetivos, mais fatos. O nome do avô de Otávio apareceu pela primeira vez de forma direta. E isso mudou tudo. A família reagiu com fúria. O pai ligou novamente. Você destruiu tudo, disse, sem rodeios. Não, respondeu Otávio. Eu parei de fingir. Você sabe o que isso vai fazer com o nome dele? Otávio fechou os olhos. O nome dele fez isso com outras pessoas primeiro. O silêncio do outro lado foi seco, cortante. Você não é mais bem-vindo, disse o pai. A ligação caiu. Otávio permaneceu imóvel. Não chorou. Não gritou, apenas sentiu o peso definitivo da escolha. Na madrugada seguinte, Dona Alzira teve uma pequena melhora. Os médicos falaram em janela de estabilidade. Ela pediu papel e caneta. Otávio trouxe. Com a mão trêmula, ela escreveu devagar. Parava, respirava, continuava. Quando terminou, entregou o papel a ele. Se eu não puder falar, isso fala por mim. Otávio leu. Era uma carta, não de acusação, mas de memória. Falava da escola, das crianças,
Do dia em que fechou o portão pela última vez. Do silêncio imposto, da vida que seguiu sem reconhecimento e terminava com uma frase simples: não quero vingança. Quero que saibam que existimos. Otávio dobrou o papel com cuidado, como se fosse algo sagrado. Eu vou garantir que leiam, disse. Ela fechou os olhos novamente. O monitor continuava apitando, regular, frágil. Otávio permaneceu ali, imóvel, sabendo que o próximo passo não seria decidido por ele, mas pelo tempo. O amanhecer chegou sem aviso. Não houve aquela transição suave entre noite e dia. Apenas a luz invadindo o corredor da UTI pelas janelas altas, fria e impessoal, como se o mundo lá fora não tivesse sido avisado de que algo importante estava prestes a acontecer. Otávio estava acordado. Não lembrava quando havia cochilado pela última vez. O corpo doía, os olhos ardiam, mas ele não se afastara da porta do quarto nem por um minuto. Quando o médico se aproximou, ele soube antes mesmo de ouvir. O rosto sério demais, o passo lento, a pausa curta antes de falar. Ela entrou em falência progressiva, disse com voz baixa. Estamos fazendo o possível, mas precisamos que o senhor esteja preparado. Otávio assentiu, mas o gesto não significava aceitação. Era apenas incapacidade de responder. Entrou no quarto. Dona Alzira estava pálida, os cabelos presos de qualquer jeito. O peito subia e descia com dificuldade. Os aparelhos ao redor faziam um som constante, quase hipnótico. Ele sentou-se ao lado da cama. Segurou a mão dela. Estou aqui, disse, mesmo sem saber se ela ouvia. Ela abriu os olhos lentamente. Eu sei, murmurou. Otávio sentiu o nó na garganta se fechar de vez. A carta, começou. Ela o interrompeu com um leve movimento dos dedos. Não leia agora, disse. Leia quando fizer diferença. O silêncio tomou conta do quarto. Sabe o que mais dói? Ela perguntou com esforço. Otávio balançou a cabeça. Não foi a escola fechar, continuou. Foi perceber que quando fecharam, ninguém achou que valia a pena explicar. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Silêncio também é violência. Otávio apertou a mão dela com cuidado. Eu sinto muito, disse. Por tudo. Ela sorriu de leve. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Não sinta por mim, respondeu. Sinta por quem ainda vai precisar ser ouvido. As palavras foram ficando mais espaçadas, a respiração mais curta. O monitor mudou de ritmo. O médico entrou. Ajustou algo. Observou. Otávio não desviou o olhar. Dona Alzira apertou a mão dele uma última vez. Não me deixe virar nota de rodapé, sussurrou. E então, o som mudou. Longo, contínuo. O médico desligou os aparelhos. Baixou a cabeça. Colocou a mão no ombro de Otávio. Ela se foi. Otávio permaneceu sentado, olhando, como se o corpo ali ainda pudesse se levantar e pedir um café. Mas não pediu. O velório foi simples, sem discursos oficiais, sem autoridades, sem placas de homenagem apressadas. Mas o salão estava cheio, ex-alunos, moradores antigos, gente que nunca tinha tido voz. Agora estava ali. Otávio ficou em pé, ao fundo, segurando a carta dobrada no bolso do paletó. Quando pediram que alguém falasse, ele hesitou. Depois caminhou até a frente. A voz saiu trêmula no início, mas ganhou firmeza à medida que lia. Leu a carta inteira, sem cortar, sem adaptar, sem suavizar. Falou da escola, das crianças, do fechamento, do silêncio imposto. E quando chegou à última frase, não quero vingança, quero que saibam que existimos. O salão estava em silêncio absoluto. Ninguém aplaudiu de imediato. Alguns choraram. Outros apenas assentiram. Na semana seguinte, a carta foi anexada oficialmente ao processo. A investigação avançou. Não houve prisão, não houve manchete de justiça espetacular, mas houve algo raro: reconhecimento institucional de erro histórico. A empresa foi obrigada a assumir responsabilidade pública, criar reparações, financiar a reconstrução simbólica da escola como centro comunitário educacional. O nome de Dona Alzira foi mantido, não como favor, como registro. Otávio recusou qualquer cargo novo oferecido depois disso. Mudou-se de cidade, passou a trabalhar com projetos educacionais independentes, pequenos, lentos, humanos. Nunca usou o sobrenome como atalho novamente. Meses depois, voltou à antiga escola. Agora em reforma. Entrou. Sentou-se no mesmo lugar onde Dona Alzira costumava sentar. O sol entrava pelas janelas abertas. Ele fechou os olhos por um instante. Não virou rodapé, disse, em voz baixa. Virou capítulo. E pela primeira vez desde o início de tudo,
sentiu paz. Talvez você nunca tenha servido um café, mas com certeza já foi ignorado em algum momento da vida. Essa história não é sobre poder. É sobre o que acontece quando o poder esquece que está lidando com pessoas. Se essa narrativa te lembrou que toda a vida carrega uma história que merece respeito, deixe seu like, não por nós, mas por quem nunca foi ouvido. Comente o que essa história despertou em você e se inscreva no canal, porque enquanto houver alguém disposto a escutar, nenhuma vida precisa terminar em silêncio.